Nosso texto é de Marcos, capítulo 6, versículos 32 ao 44. Abra a sua Bíblia lá. Marcos, capítulo 6, dos versículos 32 em diante. Eu quero ler para os irmãos esse texto da palavra do nosso Deus. Irmãos, eu amo missões. Eu sou fruto de missões. Acredito que todos nós que estamos aqui, somos fruto da obra missionária, porque alguém em algum determinado momento deixou o seu lar, deixou o seu conforto, para nos falar do amor de Cristo. Então todos nós somos frutos de missões, né? E esse texto, ainda que aparentemente não tenha nada a ver com missões, alguns podem pensar assim, eu digo que tem tudo a ver com missões, porque ele nos fala sobre a maneira que o Senhor Jesus via as pessoas e a maneira que nós também precisamos ver as pessoas e nos preocupar com elas. E eu gostaria que você acompanhasse sentado mesmo, tá bem? Essa leitura. Marcos capítulo 6, a partir do verso 32, que nos diz assim: E foram sós num barco em particular para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, e de todas as cidades ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos lhe aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentando-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos orar? Querido Pai, eu quero te adorar nessa noite, juntamente com meus irmãos, primeiramente pela salvação que o Senhor nos deu através de Cristo. Nada merecemos, Pai, de nada somos dignos, mas o Senhor nos amou. E esse amor nos trouxe Jesus do céu, que morreu pelos nossos pecados, nos dando salvação, fazendo em nós um milagre da salvação. Eu te adoro por isso. E quero que nessa noite o Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, possa agir no nosso coração, nos mostrando a Tua vontade, o Teu propósito, para que possamos, ó Deus, nos preocupar, que possamos amar e ver as pessoas que estão carecendo da Tua graça, do Teu amor e perdão. Eu oro assim, eu entrego ao Senhor a minha vida, o Senhor conhece as minhas limitações, eu me lanço aos Teus braços, e juntamente com a Tua igreja, para que o Senhor possa nos abençoar para a Tua glória, pois eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, algumas coisas nesse texto me chamam a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que, olhando para ele, nós vemos uma multidão faminta. Uma grande multidão faminta. E quando nós olhamos para o mundo, para a situação espiritual do mundo, não é nada diferente. Nós temos uma multidão faminta, não só de pão. Uma multidão sedenta não só de água, mas principalmente de salvação eterna, do perdão eterno. E isso realmente me deixa o coração doendo, quando eu imagino e vejo as pessoas sem esperança, sem paz, sem alegria. É terrível olhar para isso, não é?
Mas esse texto também nos mostra uma outra situação. Há uma grande necessidade. Poucas pessoas poderiam fazer essa grande obra. É muito grande, é extenso. Quantos habitantes existem nessa cidade, pastor? Não sabe? 350 mil pessoas. Quantas dessas têm certeza de salvação e vida eterna? Quantas dessas já ouviram o Evangelho? Franca tem hoje aproximadamente 400 mil habitantes. Eu ando por aquelas ruas, por aqueles bairros, porque eu estou conhecendo a cidade faz só 7 meses que eu moro lá, 8 meses que eu moro lá, e eu vejo pessoas subindo e descendo, indo e vindo, e eu fico olhando pessoas vazias, sem vida, sem salvação, sem esperança nenhuma. Uma grande necessidade. Mas também falta de recursos. Falta de recursos. O que é isso para tantos? Imagina, olhando para nossas igrejas, né? A gente tem o síndrome de pequenez, o síndrome de pobreza, né? Alguém disse certa vez, com muita maldade, disse que as igrejas batistas são igrejas de 3P: pequenas, poucas e pobres. Ninguém achou graça, né? Nem eu. Não acho graça disso. Porque nós não somos nada disso. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós temos os recursos que vêm dos céus, e a gente vai falar sobre isso. E nós temos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque Ele disse que nos daria isso no momento da nossa salvação. Então não somos nada disso. Mas, às vezes a gente olha ao nosso redor e parece que os recursos não são suficientes. Temos uma outra questão. A necessidade de envolvimento de pessoas. Porque a grande verdade é essa, irmãos: os anjos queriam pregar o Evangelho. Os anjos queriam descer do céu e anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz isso em 1 Pedro, pelas quais coisas os anjos queriam muito atentar. Mas o Senhor chamou quem? Nós cantamos hoje aqui. A quem o Senhor chamou? A mim e a você. Nós fomos chamados para essa obra tão maravilhosa, e é necessário que nós nos venhamos nos envolver com essa obra tão preciosa. E tem mais uma coisa: é necessária a intervenção divina para que isso aconteça. Nós não podemos fazer nada, humanamente falando, não. Somos seres humanos, mas nós temos do céu poder para isso. Nós temos do céu recursos para isso. Como nós já lemos o nosso texto por alto, dá para ver que a situação aqui não era boa. Eu imagino Jesus pregando e de repente uma criança começa a chorar e dizer: mãe, estou com fome. Você não consegue imaginar isso? A multidão vem, deixa eu assaltar minha garrafinha. Desculpa, não emagrece, queime calorias. Presente da minha neta. Mas a grande verdade, irmãos, é essa. Uma mãe, Jesus prega e uma mãe começa a lamentar a sua filha chorando de fome. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e nota os olhos de um jovem brilhando, imaginando um pão quentinho saindo na brasa. A barriga de um senhor do lado de Jesus ronca, chega até a estremecer o chão. Já viu alguém com a barriga roncando de fome? Já viu? Que escândalo que é. E Jesus olha tudo aquilo e diz: puxa vida, que situação. E os discípulos então olham para aquilo e dizem: que situação, o que nós podemos fazer? Mas interessante que quando Jesus olha tudo isso, a Bíblia diz que Ele tem compaixão. A palavra compaixão no latim significa, ou quer dizer, compassione, pode ser descrito como a compreensão ao estado emocional de outrem. A compaixão frequentemente combina-se ao desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outra pessoa ou pessoas, bem como demonstrar especial gentileza para aqueles que sofrem. Compaixão pode levar alguém a sentir empatia pelos outros.
Porém, a compaixão frequentemente é caracterizada pelas ações na qual uma pessoa com espírito de compaixão busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Resumindo, compaixão é dor pela situação miserável de outros. Um certo missionário chamado David Botelho, que entregou sua vida ao Senhor para trabalhar com povos não alcançados, certa vez ele disse: compaixão pode se comparar a uma forte dor estomacal. Alguém já teve dor de estômago? A compaixão dói. Compaixão dói, irmãos. Compaixão faz a gente perder noites de sono. Compaixão faz o nosso coração doer pela situação das pessoas que estão ao nosso redor. Compaixão nos faz pensar na necessidade e o desespero das pessoas que estão morrendo sem Cristo e que precisam desesperadamente da graça e do poder de Deus nas suas vidas. Nós cantamos hoje aqui, e falar a verdade, deu vontade de dar uns pulos ali, pastor, de alegria. Nós estamos indo para o céu. Nós temos a salvação eterna. Sem sombra de dúvida, um dia estaremos com o Senhor. Mas a grande verdade é: e aqueles que não têm Jesus como Salvador, aonde estarão? E aqueles que não têm Cristo como Salvador, para onde irão? A compaixão de Jesus fez o seu coração doer. E não somente isso, porque a grande verdade é que a compaixão em ação, ela faz isso. Ela vai além de sentimentos. Vai além de sentimentos. Jesus olha para toda aquela multidão com um olhar diferente. Ele não estava olhando apenas para uma multidão faminta, com pena da situação dele, dizendo: que dó. Morre alguém, né? Num acidente ou qualquer situação assim, e alguém olha e diz: nossa, que dó. Eu lembro de uma situação dessa lá em Morro Agudo, quando eu pastoreava a igreja de Morro Agudo. Perto da minha casa, era meio assim uma descida assim, e um menino daqueles bem peralta catou a bicicleta e desceu numa velocidade assim na pracinha, e de repente ele perdeu o controle da bicicleta, ele caiu e começou, a gente não sabia quem era ele, quem era a bicicleta, aquele negócio, aquele bolo assim, né? E eu fiquei assim, sem saber o que fazer direito, não dava para correr para agarrar, senão eu enrolava junto com ele também. E de repente eu ouvi uma mulher na esquina, de braço cruzado, olhando e dizendo assim: nossa, que dó. E só isso. Que dó. Irmãos, será que é assim que nós olhamos para os pecadores perdidos? Será que é assim que nós olhamos para cada estado do nosso país? Será que é assim que nós olhamos para a situação da humanidade? Que dó. Que pena. A grande verdade é que a compaixão de Jesus o levou além dos sentimentos, e a nossa compaixão também precisa ir além dos nossos sentimentos. É por isso que os irmãos amanhã estarão renovando a sua promessa de fé. É por isso que eu sou envolvido com promessa de fé faz 37 anos. Desde o momento que eu recebi Jesus como meu Salvador, eu fui desafiado a ofertar para missões. E fazem 37 anos que eu e a Lena e meus filhos ofertam para missões. Todos eles. Porque a nossa compaixão tem que ir além do sentimento. Muito além. O texto que eu não li ainda, vou ler para vocês agora, diz: e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximando dele disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. É interessante a atitude de Jesus, mas é interessante também a atitude dos discípulos. Enquanto Jesus estava movendo-se de compaixão pela situação daquelas pessoas, os discípulos estavam desesperados e desejosos de se livrar daquelas pessoas. Manda eles embora, Senhor. Manda embora. Manda eles para a casa deles. Manda eles procurar algum lugar para comprar o que comer. Não é nossa responsabilidade. Nós não temos nada a ver com isso, é problema deles. Manda eles irem.
Não é interessante isso? Amados, ainda bem que o nosso modelo de amor e compaixão para a obra missionária é do Senhor Jesus, amém? Não é dos discípulos, é do Senhor Jesus. E eu fico maravilhado quando eu leio João 3,16. Depois de 37 anos esse texto ainda agarra o meu coração quando diz: porque Deus, vamos lá juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Foi fácil para Deus dar o seu filho? É desprendimento, é investimento. E agora vem o restante do texto. Vamos continuar? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para a gente ter vida eterna, o que teve que acontecer antes? Vamos retroceder um pouquinho aqui. Deus teve que dar, investir, desprender-se, para que nós tivéssemos vida eterna. O apóstolo Paulo, falando da sua compaixão pelo povo judeu, ele diz essas palavras em Romanos capítulo 9, versículo de 1 a 3, que me abençoa muito, e Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo sentia dor no seu coração, tristeza sobre tristeza no seu coração, pela perdição do seu povo, pela cegueira do seu povo. Os irmãos cantaram um cântico maravilhoso aqui, né? Falando do Brasil, falando de vários estados. E cantaram no coro: Cristo é a única esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não adianta nós termos pena do Brasil, se nós não tivermos compaixão do Brasil. Não adianta a gente cantar que nós queremos que o Brasil seja salvo, se nós não nos movermos para isso. Por isso, compaixão vai além de sentimento. Vai além do sentimento. Nós precisamos nos dar, fazer, nos envolver. Paulo desejava perder a sua salvação se fosse possível. Preste atenção, se fosse possível. Se isso trouxesse salvação para a sua nação. Um povo que ele amava e tinha profunda compaixão por eles. Olhando ao nosso redor, nós temos uma grande multidão, pessoas perdidas sem direção, sem ter certeza da sua salvação, sem esperança, vivendo em trevas. Olhamos para a situação delas e não podemos dizer apenas que dó. Nós precisamos nos envolver, não dispensar as multidões como os discípulos queriam, mas com responsabilidade nos envolver, tornando a nossa compaixão em ação, para que Deus possa assim mover os corações delas e salvá-las. Em outras palavras, nós precisamos abrir o nosso coração. Você está sentado, né? Continua sentado aí. E a nossa carteira, o nosso coração e a nossa carteira. Já ouviram a história do Batista que morreu na guerra? Já ouviu? Já ouviu, pastor? Quem nunca ouviu, levanta a mão. A história do Batista que morreu na guerra. Nunca ouviu? Então eu vou contar. Um soldado batista convicto foi para a Segunda Guerra Mundial. E lá ele lutava ferozmente com seu fuzil, atacando o inimigo. E de repente ele acertaram um tiro no seu ombro. E com apenas um braço ele carregava o fuzil e atirava e se movia. Acertaram outro braço, ele saiu dando bicudas nos inimigos e chutando. Acertaram uma perna, ele saiu pulando com a perna e chutando e enfrentando os inimigos. Aí de repente ele deu uma virada de costas, acertaram um tiro, pegou na carteira dele, morreu. Pegou na carteira, morreu. Não entenderam?
Podia atirar no coração que ele não morria, mas acertou a carteira e ele morreu. Irmãos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã de manhã também. Compaixão precisa ser prática na nossa vida. Por isso, nós precisamos ser igual aos bebês. Você já viu o que acontece quando a gente deixa um bebê perto do outro e um deles começa a chorar? O que o outro faz? Não é interessante isso? Quer ver? Não vamos fazer teste, não. Deixa o nenê da Maísa quietinho, né? Mas é impressionante. Você põe um bebê perto do outro, se um bebê estiver chorando, o outro começa a chorar também. Por que ele faz isso? Empatia. Compaixão. Eu tinha minha irmã, que a gente é quase da mesma idade, e era assim. Se ela chorasse, eu chorava também. Era interessante. Se eu visse ela chorando, eu chorava. E se ela me visse chorando, ela chorava também. Nós precisamos ter compaixão, irmãos. O mundo está chorando lá fora, está morrendo de fome. Nós precisamos realmente ir além dos sentimentos, tá bem? Segundo lugar, a compaixão deve ser acompanhada de ação. Olha só o que diz o texto. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? É interessante isso daqui. Quando o novo convertido, eu ouvi uma história que dizia assim: quando Jesus chegou no céu, um anjo perguntou para ele: Senhor, deu tudo certo lá embaixo? E Jesus diz: sim, deu certo. E ele então contou para o anjo tudo o que aconteceu, a sua morte, o seu sofrimento, a sua ressurreição, a obra que ele fez para a nossa salvação. E o anjo então pergunta para ele: então, Senhor, e agora? O que vai acontecer? E Jesus diz: não, eu deixei lá 12 discípulos, que eu preparei durante 3 anos e meio, e deixei também alguns discípulos mais, e eles agora têm a responsabilidade de continuar contando para as pessoas a obra que eu fiz. Aí diz a história que o anjo sentou no cantinho, preocupado, coçou a cabeça e falou: Senhor, qual é o plano B? E Jesus diz: não tem plano B, esse é o plano, não tem outro. Eu sei que é apenas uma história, irmãos, mas a grande verdade é essa. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como as pessoas serão salvas se elas não ouvirem? Que é só uma prova de tudo isso que a gente está falando? Quantos estão aqui e têm certeza da sua salvação? Levanta a sua mão. Eu tenho certeza, estou indo para o céu, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas quantos que estão aqui que têm certeza da salvação porque alguém falou de Jesus para você? Alguém falou de Jesus para você, por isso você tem certeza. É simples. E se alguém não tivesse falado? Nós não estaríamos aqui hoje adorando o nosso Deus com a alegria da salvação. A grande verdade, meus amados, é que compaixão deve ser acompanhada de ação. Nós precisamos ir, nós temos que fazer como foi cantado, né? E como disse o profeta Isaías. Vamos ler junto esse texto, vamos lá? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós temos que dizer isso para Deus: eis-me aqui, Senhor. Jesus olha para a multidão, mas é interessante o que ele diz para os discípulos: dar-lhes voz de comer. Como é que pode um negócio desse? Os discípulos estavam: Senhor, a gente não tem dinheiro, não tem como comprar esses pães, a gente não tem condições, despede esse povo para que eles vá embora. E Jesus então olha para eles e diz: dá-lhes voz de comer.
A atitude da igreja vai determinar o bom andamento da obra missionária, irmãos. É uma responsabilidade que eu recebi no dia que Jesus se tornou o meu salvador pessoal. Na verdade, existem duas coisas que nós precisamos observar. Primeiro, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você foi salvo e transformado e deve investir em missões, ou nós vamos investir para a sua salvação. Estamos aqui para isso. Porque a grande verdade é essa: a compaixão em ação é a missão feita pela igreja, por aqueles que são salvos, que entendem que toda a sua vida, todo o seu ser pertence ao Senhor. Antes da minha salvação, nesse exato momento, eu estava, principalmente de sábado, eu estava lá no boteco, ou na lanchonete, tomando umas e outras, fumando uns e outros, e investindo na minha perdição. Um dia eu fiz uma conta de quanto eu gastava por mês. Eu fiz questão de fazer as contas de quanto eu gastava por mês com coisas que estavam destruindo minha vida. Entre cerveja, cachaça, cigarro, baladas e outras coisas mais, eu gastava em média 800, 900 reais por mês. Eu gastava. Aí o Senhor Jesus me salvou. Aí eu digo, eu não tenho condições de investir em missões, eu não tenho recurso para isso. Como não tem? Eu vou pegar pesado com vocês, amados, porque eu preciso fazer isso. Gasta-se mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Gasta-se mais dinheiro com chiclete do que com missões. Gasta-se mais dinheiro com house do que com missões. Gasta-se dinheiro de uma forma absurda, com coisas que não valem nada. Alguém tem cachorro aqui? Quem tem cachorro? Quanto você gasta por mês com seu cachorro? Quanto você investe em missões? Seu cachorro, quando morrer, vai para onde? E as almas? Por favor, não me entenda mal, não tem nada contra o seu cachorrinho. Você tem que cuidar dele mesmo. Você tem que ser um bom mordomo e cuidar dos seus animais. Por favor, não me entenda errado. Cuide bem do seu cachorro, leva no pet shop, se puder. Põe um lacinho no pescoço dele, dá um banho, porque o bicho é fedorento, não é um banho nele. Nada contra. Mas a questão é, quanto você investe naquilo que é importante. Tive uma gatinha, chamava Mimi, abreviação de miserável. A Mimi nasceu dentro da minha laje. A minha laje tinha um buraco, a gata deu cria lá em cima. As irmãs da Mimi eu catei e joguei tudo para a rua. E elas me arranhando o braço, joguei fora. Miserável. Aí eu catei a Mimi para jogar fora. Quando eu catei a Mimi para jogar fora, sabe o que ela fez? Ela abraçou o meu braço. E olhou para mim. Eu apaixonei pela Mimi. Apaixonei. Catei a Mimi, levei no veterinário, mandei castrar. 200 reais para castrar a Mimi. Ração todo dia. E a Mimi deitava no meu colo, eu estava no computador, ela subia no computador, ela brincava de esconder comigo dentro de casa. Um dia roubaram a Mimi. Eu fiquei quase depressivo, porque levaram a Mimi embora. Nada contra. Mas isso não me dá o direito de não investir naquilo que é mais importante, naquilo que vale a pena, naquilo que é eterno. Almas. Por essa razão, Jesus olha para os discípulos e diz: dai-lhes vós de comer. É vocês que têm que dar comida para eles. É vocês. E como nós fazemos isso, irmãos? Como nós fazemos isso? Olha só. Missões se faz com joelhos que oram, com mãos que dão, com pés que vão e com igrejas que enviam. Vamos falar junto? Missões se faz com joelhos que oram, com mãos dos que dão, com os pés dos que vão
e com as igrejas que envio. Sem isso não existe missões. Sem isso as almas não serão alcançadas. Impossível. Impossível. Por essa razão Jesus olha para os seus discípulos e diz: dai-lhes vós de comer. É vocês que têm que fazer isso. E quando Jesus fala isso, eles, porém, respondendo, disse-lhe: dai-lhes vós de comer. E disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Nós podemos dizer que sem investimento de tempo para a salvação das almas, sem investimento na oração para que elas sejam alcançadas, sem investimento no nosso tempo evangelizando e discipulando, sem investimento financeiro na obra missionária, demonstrando compaixão, nós não alcançaremos ninguém. Ninguém. Aí a gente tem que olhar para o livro de Jeremias e ver aquele texto triste, aonde os perdidos clamam: passou a cega, chegou o verão, e nós não estamos salvos. Entra ano, sai ano, e nós não estamos salvos. Amados, honestamente falando, nós precisamos fazer o nosso melhor. Algumas informações para vocês. Existe no Brasil mais de 1000 cidades com menos de 1% de pessoas salvas. Existem tribos inteiras que vivem nas trevas sem ser alcançadas no Brasil. Existe no mundo mais de 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram nada do Evangelho. 2,5 bilhões de pessoas. Pessoas que nunca ouviram a palavra Deus. Pessoas que nunca ouviram a palavra Bíblia. Pessoas que nunca ouviram a palavra Jesus Cristo. Eles não sabem que existe isso. 2,5 bilhões. E a única esperança dessas pessoas, sabe quem é? Quem? Quem? Eu não estou ouvindo. Quem? Quem? Eu. Eu sou. Eu. Em terceiro lugar, compaixão e ação vira milagre. Olha só o que diz o texto. Eles disseram: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde, e assentando-se repartir de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram-se 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. É interessante, irmãos, compaixão e ação vira milagre. Jesus manda seus discípulos ver o que tinha ali para alimentar aquelas pessoas, porque ir na cidade estava fora de cogitação, e principalmente porque eles precisavam de, no mínimo, 6 a 7 mil reais para comprar pão para todo mundo. Imagina, quem tem esse dinheiro no bolso aí? Alguém tem? Não. Era impossível. Eram aproximadamente, amados, mais de 12.000 pessoas. Se tinha 5.000 homens, eu imagino, naquele tempo não tinha TV, não tinha celular nem Netflix. As famílias tinham em média 5, 6 ou 12 filhos. A minha sogra teve quanto, Lena? A minha sogra foi mãe de 12. Não tinha TV. Não tinha TV em casa. 12 irmãos ela teve. Imagina. Fora as mulheres e crianças. Então, se tinha 5.000 homens, e a gente conta que as mulheres e as crianças, tinham umas 12.000 pessoas, irmãos. No mínimo. No mínimo. E Jesus, então, manda eles procurar para ver se tinha alguma situação, alguma coisa para resolver a situação. Havia uma grande crise, mas de repente Filipe encontra lá um menininho
que tinha levado o seu lanchinho no embornal, na sua mochilinha. E eu fiquei pensando nesse menininho, pensa no menino que tinha um apetite bom. Ele tinha 5 pães e os peixinhos só para ele. Pensa no menino bom de apetite. E prevenido. Levou os peixinhos dele, a mamãe falou assim: filho, você vai passear? Vou, mãe, eu vou andar um pouco. Eu fiquei sabendo que tem um tal de um mestre chamado Jesus, ele está por aí. Tá bom, filho, vai, mas não vai desprevenido não, deixa a mamãe fazer seu lanchinho. Catou lá 5 pães, catou lá, quantos peixinhos que é mesmo? Perdi a conta. 2 peixinhos? Esse tempo atrás eu estava pregando essa mensagem, o menino me corrigiu no meio da mensagem: não, pastor, os peixes estão errados. Então é por isso que eu tenho medo, fiquei traumatizado. Então pegou lá os seus pães, seu peixinho e foi tranquilamente, está lá no seu embornalzinho, esperando a hora que desse fome. E o Felipe andando, procurando, disse: o que você tem nesse embornal aí, menino? Eu tenho aqui 5 pão e 2 peixinhos, mas é meu, viu? Minha mãe deu para mim. Aí disse: você não poderia emprestar para mim esses pães, esses peixinhos? Eu prometo que eu te devolvo, pela fé. E ali então acontece algo fantástico, maravilhoso. Esse menino daria outra mensagem, né? E o Senhor Jesus então toma nas suas mãos os 5 pães e os 2 peixes. E olha só que fantástico, né? Ele pega os pães, ele abençoa. Era apenas 5 pães e 2 peixes. Eram mais ou menos 12.000 pessoas. Irmãos, às vezes nós olhamos e pensamos isso: o que eu posso fazer? O que é a minha pequena oferta para a necessidade tão grande que há no mundo? Eu não sei o valor que Deus colocou no seu coração para você dar de promessa de fé. Eu só dou um conselho, permita, pastor? Ore, não faça nada, ore. Pega um tempo, se você é membro dessa igreja e vai renovar sua promessa de fé amanhã, chega em casa, dobra o seu joelho e diz: Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê para missões? É promessa de fé, é algo feito por fé. Quanto o Senhor quer que eu dê? Faça isso. No ano de 2005 eu passei pela maior prova da minha vida. Eu chamei um pastor para pregar na nossa igreja, uma conferência missionária em Morro Agudo, penúltimo ano do meu ministério ali. A nossa igreja de Morro Agudo era uma igreja que estava em crescimento. Nós tínhamos uma frequência de mais ou menos 150 pessoas nos cultos domingo à noite, igreja crescendo, chegando gente. E eu falei: eu preciso desafiar esse povo para missões. E então levei um pastor e eu fiz um desafio enorme, irmãos. Eu falei: a nossa conferência vai começar na quarta e vai terminar no domingo. E não é que o povo aceitou o desafio? Todos os cultos estavam lá. E o pastor pregando e desafiando a igreja, falando e pregando. E chega então na sexta-feira, eu falei: Senhor, orando tendo tempo: Senhor, quanto eu devo dar para missões? Quanto eu devo dar para missões? Quanto eu devo dar para missões? O que o Senhor quer para mim? Eu sei que é minha responsabilidade também. E aí Deus falou para mim: Almir, o seu valor para missões é... Ficaram curiosos, né? Aí eu falei: não, Senhor, imagina, é muito dinheiro. Eu não tenho condição de dar isso, não. Não, Senhor, de jeito nenhum. E eu briguei com Deus na sexta. E eu briguei com Deus no sábado. Aí que eu fiz no sábado? Vou conversar com a Lena. Era minha ajudadora. Quem sabe Deus falou outra coisa para ela. Aí eu chego na Lena e falo: Lena, eu estou orando para dar a nossa oferta missionária. E o valor que Deus mandou eu dar para missões é isso. O que você acha? Ô mulher, ajuda, né? Uai, Almir, se Deus está mandando, dá. Aí que eu fiquei pior ainda. Mas no sábado à noite eu falei: Senhor, sem discussão, o Senhor falou, é isso. Aí a paz veio. Chegou no dia então, da gente recolher a nossa oferta missionária, isso em 2004. Eu estou na fila, nem toquei aquele dia, deixei a banda tocando, o pessoal tocando, e estou na fila para colocar minha promessa de fé, né? E quando eu olho
na fila, quem está lá na fila com um papelzinho na mão? Priscila, a minha filha caçula, com aqueles cabelos rebeldes que ela tem, desse tamanho assim. A Priscila olha para mim, cata o papel e faz assim, ó. Irmãos, eu não infartei porque eu era jovem naquela época ainda. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, não deixe essa menina fazer besteira porque eu sou responsável por ela. Por favor, Senhor. Fui lá, coloquei meu papelzinho e para ajudar, o cântico que a gente cantava aquele dia era esse: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Ô palavra grande. Coloquei. Os irmãos, então, os tesoureiros, terminou, a gente fazia isso, quando acabava as conferências, os tesoureiros iam fazer a soma, enquanto isso a igreja ficava orando e cantando, esperando a resposta. Chega então a resposta. O irmão Manuel, tesoureiro, chega e entrega para mim o papelzinho, e eu então chego na frente, abro, dou uma olhada e diz: irmãos, a nossa promessa de fé para missões, por ano de 2005 é R$1.360,50. É da Priscila. Os 50 centavos é da Priscila. Só pode ser. E era. A minha menininha tinha entendido promessa de fé. Ela lavava o meu carro para ganhar o dinheiro. Ela me ajudava nas tarefas para me dar o dinheiro. A Priscila ficou desempregada, irmãos. Ela fez curso de estética em Batatais, esteticista passa fome, cidade de 100 mil habitantes, quem vai fazer estética? Ela se formou, compramos tudo, perdeu tudo. Mas é impressionante, ela chegava em mim e falava: pai, o senhor não acredita, todo mês, ela dava R$50 de promessa de fé nessa época, todo mês, quando chega perto da minha promessa de fé, aparece uma massagem de pele, uma limpeza de pele, aparece alguma coisa para mim fazer. E é exatamente o valor da minha promessa de fé. Glória a Deus. A minha menininha continua fiel. Não dá tempo de eu contar a história dela para vocês. Mas meu genro, quando casou com ela, não tinha aonde ficar, não era morar não, ficar. Ele dormia no chão da minha sala, porque não tinha um lugar para ele ficar. Hoje ele tem a casa deles, tem o carro deles, tem um emprego muito bom, e continua fiel servindo o Senhor. Vocês querem saber qual foi o valor que Deus colocou no meu coração? Quer saber? Não, vocês não querem saber. Quer saber ou não quer? Bom, pastor, já que eu já chutei a jaca, eu vou acabar de chutar. Deus me mandou dar 10% do que eu ganhava para missões. 10%. E pela graça de Deus nós conseguimos, né, Helena? Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas ore. Deus disse para você: dai-lhes voz de comer. O valor é Deus que vai colocar no seu coração. Ore sobre isso. Irmãos, não é quantia, não é quantidade, é fé. E quando Jesus disse isso para os discípulos, nós vemos isso, porque quando ele orou, é impressionante isso. É impressionante, pastor, até que hora que eu posso falar? Eu já estou acabando. Alguém me dá 5 minutos, por favor? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Vai dar. A grande bênção. Não, estou brincando. A grande bênção é que quando Jesus ora pelos pães, olha só o que diz o texto, eu leio para vocês, olha só. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E o que ele fez? Deu para quem? Aos seus discípulos, para que pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes a todos. Não foi Jesus que serviu, foram os discípulos.
Foram os discípulos. Aí, irmãos, para a gente finalizar, quantas pessoas comeram? 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Não é o que diz a palavra? E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quanto sobrou? E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pães e de peixe. Agora eu faço uma pergunta: quantos discípulos eram? Não é interessante isso? Deus cuida de você. Quando você é fiel, Deus vai cuidar de você. Creia nisso. A compaixão em ação vira milagre. A obra missionária enfrenta as mesmas crises que o mundo enfrentou naqueles dias. Mas a obra é feita com pessoas com coração cheio de compaixão. E quando o nosso coração está cheio de compaixão, nós vamos além do sentimento, nós temos atitudes e Deus faz milagres. Milagres. Fé, geração e ação gera milagre. Por essa razão, dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser uma bênção. Esse texto me abençoa muito, porque me faz pensar no céu. Tudo que foi cantado, parte do que foi cantado hoje. E Jesus diz aos seus discípulos: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles. Aonde? Os tabernáculos eternos. Já imaginou? Eu fico imaginando. Nós investimos lá em Morro Agudo muito tempo no ministério do pastor Jovito. E a igreja ainda investe no ministério dele. Eu fico imaginando quando eu chegar lá no céu. E chegando lá, entrando pelas portas celestiais, ouvindo da boca de Jesus: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A gente já vai entrar pulando de alegria. Mas quando a gente entrar, vai encontrar lá o Manuel. O Manuel. E o Manuel vai dizer: pois, Homero, que prazer em ter você aqui. Mas que alegria, meu irmão. Eu digo: mas quem és tu? Pois não me conheces? Eu sou Emanuel. Tu investiste tantos anos em ministério do pastor Jovito, ele pregou para mim o evangelho, e hoje estou salvo pela graça do Senhor. Vai encontrar um árabe, aí já não vou arriscar, porque não é minha área. Mas, irmãos, que alegria saber que tudo aquilo que eu pude investir aqui se tornou em almas salvas lá na eternidade. Que alegria. Dá-lhes voz de comer. Amém? Vamos orar?